Agradeço muito a presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo com a professora Laís e o professor Eduardo. Tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para conversar, porque esse tema de diversidade está batendo muito forte em todos os cantos de um mercado de trabalho, né? Até na vida social da gente, isso é impactante se a gente não tiver uma boa conduta para lidar com essa coisa que é um pouco ainda nova, né, na cultura brasileira, e espero que vocês curtam bastante o bate-papo. Eu não vou poder ficar até mais tarde com vocês, porque eu tenho um outro compromisso agora, mas vocês estão ficando na mão de pessoas maravilhosas, que é o professor Augusto Tavares, que é coordenador do curso, a professora Laís, que é uma dos ícones do ex-Gaman, ela fala de gestão de pessoas, tá? Tá aí o professor Franklin Nonato, que é a parte de TI, de inteligência artificial, né? Da parte de revolução industrial, e é um dos professores que está tendo um conceito super elevado no curso em função das inovações que ele apresenta. E o Eduardo, que está nos ajudando hoje, é um empresário, a Laís vai apresentar ele com mais detalhes agora, mas eu agradeço de coração de você ter se doado o seu tempo, de você estar aqui com a gente, tá? Porque é um evento que a gente considera da maior relevância, esse bate-papo. Ele foi realizado pelo CCA PUC-Rio, e é para poder exatamente a gente divulgar o trabalho que a gente faz no ex-Gaman, que é um curso de gestão avançada em engenharia de manutenção, que já está indo agora para a sua terceira turma, né? Quer dizer, começamos devagarzinho, já estamos na terceira turma e estamos fazendo uma linda história com o corpo docente que está no curso e o corpo discente, que são os alunos, né? Que nos acompanham e que dão um toque mágico, né? Nesses sábados que a gente fica juntos, todos os sábados no curso, o que dá um resultado super positivo. Professor Laís, de coração, te amo. Muito obrigado por você ter participado Também mais uma vez. amo, meu querido. Tá bom. Muito obrigado, tá bom? Eduardo, Obrigado, Carlos. fique à vontade, por favor, tá joia? Vai lá, Então, gente. boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Sou Laís Franca, eu sou professora desse curso do ex-Gaman de Gestão de Pessoas, e como gestão de pessoas, eu trouxe como tema a gente falar um pouquinho a gente não, o Eduardo Guatimozin, que eu vou apresentar daqui a pouco, sobre o tema de diversidade, racismo, preconceito, como é que tudo isso acontece dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e acho que vai ser bem legal a gente trazer esse tema, porque tem a ver com gestão de pessoas também, né? Gestão de pessoas envolve tudo. Então, eu queria agradecer muito a presença sua, Eduardo, de ter aceito o convite. O Eduardo Luiz Guatimozin é engenheiro civil, tem 56 anos e criou a empresa dele com 26 anos. A empresa dele tem 30 anos de existência, é um grupo empresarial com outros dois sócios, né, Eduardo? Sim, dois sócios. Dois sócios. É um mérito muito grande sair da faculdade com 26 anos e montar uma empresa, é um espírito empreendedor, né? Hoje o grupo dele tem mais de 2 mil colaboradores, ele atua na área de habitação popular, infraestrutura, edificação de grande porte, concessionárias de saneamento. Possui uma gestão participativa, estratégica, voltada para as pessoas, para o desenvolvimento, sem esquecer o desenvolvimento sustentável do grupo. Queria, então, te passar a palavra, Eduardo, pedindo que você comece acrescentando o que você quiser aí na sua apresentação e falando um pouquinho da sua empresa. Antes da gente entrar mesmo, eu vou conduzir algumas perguntas só para poder abrir o debate, abrir o diálogo. Então, a gente vai ter uns 45 minutos com esse bate-papo. Depois, então, eu abro para as perguntas que vocês queiram fazer, para os comentários, aportes, né, de experiência pessoal sobre esse tema, como é que vocês viveram isso, tá bom? Então, está com você a bola, Eduardo.
Boa noite, pessoal. Muito feliz aqui de estar com vocês. Espero poder compartilhar alguma coisa da minha experiência, que é o que a gente tem. Laís, você pediu para falar um pouco. Nós temos um grupo de empresas. Eu sou engenheiro civil, formei em 90, e nós temos... Nossas empresas trabalham em 3 segmentos. O carro-chefe é habitação popular, basicamente dentro do segmento Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Temos concessões de saneamento, nós somos concessionários de saneamento em cidades de pequeno e médio porte, e obras de empreitada de edificações de grande porte, fazemos hospitais, fazemos universidades. São os 3 segmentos que a gente atua. Como a Laís falou, eu abri a minha primeira empresa, a primeira semente do grupo. Eu trabalhei, sim, eu não saí da escola, fiquei 1 ano trabalhando numa grande consultora e sempre tive vontade de empreender. Saímos e abrimos a primeira empresa há pouco mais de 30 anos e graças a Deus, conseguimos consolidar um grupo diversificado e com várias atividades e que vai bem, graças a Deus. Que bom. Então, Eduardo, vamos iniciar então o nosso papo. Eu vou te dar um estímulo aí a respeito do tema, porque hoje a gente fala muito, né? Em diversidade, incluir diversidade, as empresas precisam incluir a diversidade, mas, na prática, provavelmente a gente vê poucas empresas fazendo isso. Aí eu gostaria que você falasse nas suas empresas como é que você inclui esse tema. Você tem alguma política explícita ou só implícita? Se você essas políticas assim para promoção, para contratação, tem que incluir obrigatoriamente pessoas negras, pessoas mulheres ou não mulheres, homossexuais, ou isso não funciona de forma explícita e funciona de forma implícita? E se você puder trazer exemplos para a gente, falar um pouquinho disso aí para nós. Tá. Laís, eu acho que existem basicamente 2 vertentes de empresa. Existe um grupo de empresas que são empresas de grandíssimo porte, onde é que a direção ela se alterna mais, tá certo? E nessas empresas, realmente, eu acho que ela tem que ter um enfoque a isso. Eu vou conseguir falar sobre uma empresa desse perfil que nós temos, tá certo? Nós temos mais de 2.000 colaboradores, uma empresa que foi fundada e que os sócios estão na gestão. Então, eu vou conseguir falar sobre esse tipo de empresa. Uhum. Sobre esse tipo de empresa, eu falo o que eu acredito sobre a educação dos meus filhos. Uma vez, um psicólogo que eu sigo muito, converso muito com ele, me falou o seguinte: Eduardo, o exemplo não é a melhor maneira de você criar seus filhos. É a única. Então, eu acredito que numa empresa onde os gestores estão à frente, o exemplo é tudo. Não adianta, numa empresa igual a nossa, nós criarmos uma política se a cultura e se a mentalidade da direção não for aderente àquilo. Então, eu acredito, e é como eu toco, na criação da cultura. Porque, de fato, a empresa não existe. A empresa, na minha visão, é uma junção das pessoas e da cultura e do capital. O resto tudo, e o capital até se arruma. O que se vale mais numa empresa? É a cultura e as pessoas aderidas à cultura. Uhum. Na nossa empresa, não cabe discriminação
E eu fico muito impressionado se tem empresas ainda aonde cabe. Porque o discriminador hoje, ele é uma pessoa que tem muitas portas fechadas para ele. Até porque ele é uma pessoa mais tacanha. A pessoa que acha que um sexo é melhor do que o outro, que uma crença é melhor do que o outro, ou uma preferência sexual é melhor do que a outra, ela está fadada a ser travada nessas âncoras que ele mesmo criou. Tá certo? Então, a princípio, eu acho que na empresa, aos padrões da nossa, onde o que é mais importante é a cultura. Ok? Uhum. Me perdi, sua pergunta é extensa, Laís. Vai me ajudando aí. Na realidade, você está trazendo que você não tem uma política explícita, mas a sua cultura, que é praticada principalmente pelos sócios que são gestores maiores, elas dão o exemplo de não discriminação. É inadmissível qualquer conversa de discriminação. Uhum. Nós somos uma empresa onde que nenhum dos 3 sócios tem qualquer parente nela. Então, foi uma opção dos sócios, a gente não quis trazer filho, irmão, não há nenhum parente. Então, uma empresa onde se reveste de uma característica totalmente profissional, porque existe os sócios e a equipe, tá certo? Temos uma grande preferência, quase que uma obsessão, por pessoas criadas dentro da casa. Eu ia te perguntar isso, como é que é a porta de entrada, né? Porque manter as pessoas dentro de uma cultura começa lá na entrada. Exatamente, por isso que eu estou te falando. Como a gente preserva muita cultura, e a nossa visão de empresa, a empresa não é os equipamentos que a gente tem, a empresa, na nossa visão, é as pessoas aderidas a uma cultura, que é uma forma de raciocinar, uma forma de fazer, e o capital. Como fazer? O capital você até arruma. Agora, a cultura e as pessoas, essas, fazer esse amálgama se fechar, este, para mim, é o trabalho mais importante para a empresa prosperar. O resto resolve-se quando tem uma... Então, a porta de entrada é sempre pelo RH. Como eu falei, não temos um parente ou amigo trabalhando. Eu tenho até amigos dentro da empresa e fiz amigos dentro da empresa. Agora, nunca foi a porta de entrada de nenhum dos 3 sócios que fosse algum parente ou algum amigo. Isso foi uma decisão. E a gente é muito, muito seguro disso, sabe? A gente até atribui a nós termos conseguido crescer tanto a essa forma. Por quê? Não nos importa que a pessoa seja meu filho, meu irmão ou meu primo. Importa que ela entregue os resultados e esteja aderida à cultura. Uhum. Então, você, lá na entrada, na seleção, o critério de seleção que você usa, já que todo mundo vem de dentro, são estagiários que você avalia em quê? Qual é o quando tem algum segmento em crescimento fora do que as bases da empresa conseguem entregar, contratamos de fora. Tá certo? Mas muito preocupados com as habilidades, mas também com a forma de ver. Tá certo? Se a gente encontra uma pessoa que, por exemplo, somos totalmente apolíticos, e nesse clima político, um pedido que nós fizemos é o seguinte: não queremos discutir política aqui dentro. Aceitamos que cada um tem a sua orientação, quem pensa de um jeito está bom, quem pensa do outro está bom. Não queremos. Aquelas pessoas
que fazem da bandeira política mais importante do que a atividade profissional, realmente não nos interessa. Não, a gente não quer esse tipo. Uhum. Faz parte da cultura. Entendi. Isso já fica claro na hora que vocês, sócios, né, estão dando esse exemplo e estão falando isso e estão praticando isso. Claro, claro. Eu acho que, então, pelo que eu estou entendendo, o foco numa contratação é o técnico, o que a pessoa é capaz de entregar. O técnico. Né? Você estava falando sobre preconceito. Eu vou contar. Nós, para selecionarmos estagiários, a gente faz um teste de matemática e de lógica, que principalmente na parte de engenharia, a gente precisa de pessoas, falando da engenharia, a gente precisa de pessoas que tenham essa habilidade. E essa habilidade não quer dizer que elas são melhores ou piores do que as outras. Certo? Eu tenho muita facilidade com matemática, sempre tive, com números. Tenho a maior dificuldade de escrever, pegar uma página em branco e fazer um texto. Uhum. Quer dizer, meu sócio pega uma página, escreve um livro. Ele pega uma página em branco e escreve. Eu não consigo sair disso. Eu não sou nem melhor, nem pior. Eu só sou diferente, tenho habilidades diferentes. Uhum. Então, mas houve um caso interessante que, na escolha tiveram 2 vagas de estagiário recentemente para entrar na área de inteligência da empresa. A inteligência é onde que trata os números, que compila todos os números. Então, a empresa precisava de pessoas com boa habilidade em matemática e em lógica. E quando as pessoas entraram, e eu só as conheci, quando entraram, quem me conhece e viu as pessoas que entraram era absolutamente diferente de mim. Tá certo? Em perfil, em estereótipo, em tudo. Uhum. E estão voando dentro da empresa. Tá certo? Os 2 entraram no primeiro semestre, já foram contratados, já não são estagiários, mas já foram contratados. Por quê? Porque não me importa o estereótipo. Uhum. E não me importa isso. Não importa a mim nem a empresa. Importa o resultado. O que ele está trazendo de resultado. Então, eu acho que uma grande forma da empresa estimular é não ter preconceito. Esse eu acho que é uma grande forma. Claro. Eu tenho caso de pessoa que trabalha comigo que entrou na base do departamento dele, que não me cabe aqui dizer qual que é, entrou na base da função mais básica, foi fazendo a transição de sexo durante ele ser promovido. Então, ele entrou na função mais básica, fez a transição de sexo e, durante a transição, ele foi promovido. Mas ele foi promovido porque fez a transição? Não. Ele foi apoiado por nunca ninguém ter podido inventar alguma coisa sobre a opção dele, porque não importa. E como ele é muito capaz, ele conseguiu sair da base para a gerência, da gerência para a gerência regional. Hoje ele comanda uma equipe de 115 pessoas. Essa transição feita na empresa. Eu tenho orgulho disso? Não. Eu tenho orgulho da empresa não ter se preocupado com a opção dele, a empresa ter focado no que ele estava entregando. O máximo que a empresa pôde fazer foi não ter preconceito nenhum, de fato. Sim, e o que é o gestual disso? Ele ter sido promovido durante a carreira, tá certo? Então, outra coisa dentro da empresa que... É um exemplo bem concreto, né, Eduardo? Sim, mas é um exemplo, vamos dizer assim, pontual, mas eu tenho um exemplo de equipe que, eu vou te falar,
nós temos diversas mulheres à frente dos segmentos. Assim, deve ser meio a meio, ou talvez tenha mais mulher hoje do que... Mas por quê? Porque a gente tem política de inclusão? Não, nós temos política de valorizar quem está entregando resultado, quem está fazendo, quem está surpreendendo a empresa, essa é a política. Então, a nossa questão com mulheres dentro da empresa, a gente não vê diferença nenhuma entre a mulher e o homem. Tá certo? A gente não vê. Ô, Eduardo, legal isso. E o resultado, né, da empresa sendo um resultado ótimo, tendo sucesso, já mostra o quanto isso agrega para a empresa. Quando você foca na competência e não nas outras coisas, né? Agora, eu queria te perguntar, se você e os seus sócios e os gestores percebem alguma pessoa discriminando na empresa, se existe algum tipo de sanção para isso, se existe alguma campanha interna para ajudar as pessoas que não estão na gestão, né, a também não discriminarem. Como é que alguém foi, por exemplo, reclamar para um gestor que sofreu uma discriminação? Como é que a empresa lida com isso? Ô, Laís, isso não é admitido. Te falo até que não tenho conhecimento recente desse tipo de questão. Tá certo? Não tenho conhecimento recente desse tipo de questão, porque acho que não cabe no clima da organização. O discriminador aqui dentro, ele não tem ambiente para conversar. Ele não se cria, né, como a gente fala. Ele não se cria. Ou se ele cria, ele guarda para ele, porque no ambiente corporativo, onde é que a cultura é contra a discriminação, não é contra, não aceita, porque é diferente. A gente não é contra, isso para nós não existe. Isso é uma coisa que não é aceito, não pode ter, não pode se falar nisso. E como você, no ramo da construção civil, provavelmente uma grande parte da sua mão de obra tem um baixo nível educacional, um baixo nível cultural, você vê que as práticas de discriminação entre esse grupo pode acontecer de forma mais frequente, e se acontece, existe campanhas ou existe coisas para conscientização desse nível de funcionários? Laís, infelizmente, há que se constatar que nas equipes de escolaridade mais baixa, isso ocorre com mais frequência. Mas uma coisa me deixa muito feliz, que nas equipes, quanto mais novas as equipes, mesmo as de escolaridade mais baixa, menos cabe essa intolerância ao diferente de mim. Então, eu atrelo isso, talvez mais a faixa etária do que a escolaridade, ou talvez na mesma proporção. Mas o que me deixa triste é porque tem. O que me alegra é que você vê que nas equipes novas, mesmo as de escolaridade mais baixa, esse assunto não cabe. Tá certo? Esse assunto não encontra eco. Isso retrata bem a nossa evolução da sociedade como uma maneira geral, né? É uma constatação que eu faço dentro da minha empresa e fico feliz, porque eu vejo que as gerações mais novas, os preconceitos estão tanto racial, porque o que eu vejo dos preconceitos mais frequentes são o racial, são quanto ao sexo e quanto à opção sexual. São os que eu vejo que são os mais frequentes. E nas equipes mais novas, isso
cada dia menos presente. Que bom. Me deixa muito feliz. Uhum. Você me fez a pergunta sobre o nível de escolaridade? Sim, ele é um fator. Uhum. Mas o fator que vem limpando essa pauta é o fator etário. Que legal. Eu sei que você tem uma área de recursos humanos forte aí na sua empresa, e a área de recursos humanos e comunicação interna conduz algumas campanhas, Quando nós fomos criar... não só para conscientização, mas campanhas de... tivemos agora aí o Setembro Rosa, o Outubro Amarelo, né? Aliás, Não, vou te explicar. É Outubro Rosa e Novembro Azul. mas o amarelo foi antes, que era a prevenção ao suicídio, né? Eu acho que a prevenção a qualquer doença, a qualquer afetação psicológica, né? Pois é, vocês trazem isso para dentro da empresa ou o RH não se mete com isso? Quando nós sentimos a necessidade de criar a comunicação interna, eu fiquei numa grande dúvida. Porque eu tenho um departamento de marketing muito estruturado e tenho um RH muito estruturado. E te confesso que as duas gestoras queriam que o novo setor de comunicação interna fosse ligado a eles. Eu optei pelo RH. Eu optei para ligar pelo RH porque a comunicação interna e porque eu queria exatamente a disseminação da cultura. Tá certo? E o RH é o guardião da cultura. O meu RH sabe o que é a cultura, o que são os valores, porque é isso, cultura e valores é o que carrega essa união da turma. Tá certo? Por que as pessoas são unidas? Porque elas carregam a mesma cultura, o mesmo valor. Então, nós ligamos a comunicação interna e a comunicação interna faz campanhas contra a discriminação e todas. Vou te explicar. O Outubro Rosa e o Novembro Azul. Só te colocar uma opinião minha, eu acho que o preconceito contra o exame do câncer de próstata, ele é na base de um preconceito contra a homossexualidade. Na minha visão, é isso. Tá certo? Então, todas as unidades da empresa, sejam obras, sejam escritórios, sejam estandes de venda, sejam escritórios administrativos, recebem uma blitz da comunicação interna, explicando todas as questões do Outubro Rosa, todas as questões do Novembro Brasil, porque são diferentes. São diferentes, o que tem que ser abordado tem que ser explicado. E é impressionante a adesão. Legal. Vai uma psicóloga, senta, fala com eles, talvez 15 minutos, porque não precisa mais do que isso. Mas como ninguém é obrigado a ir, tá certo? Naquele horário, vai quem quer. A gente não acredita em obrigar, a gente acredita em convencer. Então, vai e passa pela empresa dando a mensagem. E é impressionante a desinformação. Então, a empresa, eu ia falar gasta, mas está errado. Ela investe nisso, porque quando você traz a pessoa, você ainda traz uma coisa que é ganho para a empresa. É o sentimento de pertencimento. O sentimento dessa empresa tem vontade de me falar como é que são as coisas, fora de como é que eu tenho que trabalhar, qual que é a minha meta, qual que é o meu resultado. Isso traz Está cuidando de mim, né? A sensação está cuidando de mim. Então, traz uma sensação de pertencimento que é muito boa para a empresa. E que, vou te falar, eu tenho certeza que vale cada centavo investido. Com certeza. Eu acho que isso que você está trazendo, o sentimento de pertencer e o link com a cultura da empresa, faz
a lealdade e faz o profissionalismo querer cada vez ser melhor, porque resultado é consequência, né? A gente não tem resultado como objetivo, o resultado é consequência de cada um estar fazendo o seu melhor. E cada um só vai fazer o seu melhor se está se sentindo pertencente, se está se sentindo aceito, né, por todos da empresa. Muito legal isso. O sentimento de pertencimento é dos valores que tem que ser mais trabalhados da empresa. Porque quem não se sente pertencido àquela, ou pertencendo àquela organização, o meu conselho é: busque uma outra organização onde é que você se sinta pertencente. Porque ali você nunca vai se destacar. Você só vai se destacar naquele lugar e falar assim: opa, achei o meu lugar. Hoje, minha filha está fazendo um estágio e hoje ela me passou assim: pai, aqui falaram que não pode ter celular, que o celular tem que estar nos caminhos. Eu falei assim: filha, é assim a vida mesmo. Cada um tem um sistema de gestão. Ninguém que trabalha comigo, eu ligo e pergunto aonde você está e que hora que você chegou. Eu ligo e pergunto: como é que está isso, como é que está isso, como é que está isso, como é que está isso. Você está em casa, se não foi, agora tem que entregar. Agora, não sou... Então, eu acho que você só cria um ambiente, e é o que eu falei para ela, de profissionais com responsabilidade em um ambiente onde é que haja liberdade. Porque num ambiente onde é que você tolhe todo mundo e fala: você tem que fazer assim, 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 a pessoa fala: beleza, vou fazer desse jeito. Na hora que você restringe a liberdade, você restringe o compromisso. Com certeza. Você tirou a autonomia, você tirou o poder da criatividade, da contribuição que cada um tem. Porque e até do compromisso dela. Deixa eu falar, ele mandou fazer assim, eu vou fazer assim. E muitas vezes, tomara que dê errado, porque eu vou mostrar para ele que está errado. Não, eu não quero que você faça assim, não. Eu quero que você chegue aqui. O caminho, eu quero que você chegue aqui. Agora, dá claramente onde é que você quer que chegue. E traga você junto, né? Traga a sua alma junto, porque... a sua felicidade. A nossa empresa carro-chefe é a Vic Engenharia. O lema da Vic Engenharia, vocês vão ver, em onde você vai, é o seguinte: seja feliz, seja Vic. Aí fala assim: não, que legal, seja feliz. Nós buscamos na etimologia, na origem etimológica da palavra felicidade, e eu falo para vocês procurar no Google aí, etimologia da palavra felicidade. A etimologia da palavra felicidade vem de produtividade, de fecundo. Ou seja, só é feliz quem produz, quem é fecundo, Então, a gente constrói muita felicidade, a gente só nos interessa pessoas felizes na Vic. Tá certo? Mas a gente entende que, para ser feliz, quem vocês conhecem que não é feliz, não sendo produtivo, não sendo fecundo, gente? E não fazendo o que gosta, né? Não fazendo o que gosta. Porque, às vezes, a pessoa vai pelo salário, pelo dinheiro, pela empresa, mas detesta o que está fazendo. Aí a pessoa ela produz metade da capacidade dela. Exatamente. Pode ser até que ela está produzindo o que a empresa espera dela. Tá certo? Mas ela está produzindo metade da capacidade dela e, com certeza, ganhando metade do que ela tem potencial para ganhar. Tá certo? Qualquer um que esteja trabalhando infeliz, você pode estar até, mas sabe o seguinte: se você está produzindo, se você está trabalhando, estou falando metade, gente, que não sei se é metade, mas se você está trabalhando infeliz, você está entregando uma pequena porção do que você é capaz e sendo remunerado também na proporção que você está entregando. Exatamente. Então, não trabalhe infeliz. Não trabalhe, porque quando você trabalhar infeliz, você não está entregando. Isso aí. Muito bem, deixa eu te fazer uma outra pergunta, meio polêmica.
Você, enquanto empresário, é óbvio que tem que focar também no lucro, porque o lucro, eu costumava brincar lá onde eu trabalhava, que o lucro é como o nosso sangue circulando no corpo. Ninguém passa o tempo todo pensando se o sangue está circulando, mas se o dia que ele parar de circular, você morre. Então, Sim. o lucro é o sangue. Agora, você tem que ter um propósito na vida, você tem que ter uma paixão, você tem que ter o resto tudo. Então, é óbvio que você tem que focar, o lucro tem que existir, e qual é a relação que você vê do lucro com ética, com produtividade, com resultado? Já que o nosso tema envolve ética também, além da diversidade, do preconceito. Entendi. Primeiro, eu gostaria, como empresário, falar sobre lucro, porque o lucro, e não é conversa de empresário, não, tá? E eu vou explicar por quê. O lucro, ele é muito mais da empresa do que do empresário. Explico. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás, nós tínhamos distribuído para os sócios 8% do que a empresa tinha lucrado ao longo da vida. Tinha vindo para os céus. 92% foi para promover o crescimento da empresa e pagar os eventuais prejuízos que a gente tem também, porque não tem nenhuma operação que roda lucrando o tempo inteiro. Tá certo? Então, a empresa que não preocupa em ter lucro e preocupa em reinvestir o seu lucro, ela está fadada a não ter nada. Eu falo o seguinte, o primeiro sócio meu, que foi meu colega de escola, quando nós fundamos a primeira empresa, eu tinha um Chevette e tinha um Fusca. Era o que nós tínhamos, tá certo? Hoje temos uma empresa sólida. Mas não, se nós tirássemos o dinheiro todo, nós não tínhamos tido o motor. Então, o lucro é muito importante. Agora, sobre essa questão de lucro, a gente tem uma coisa aqui em Minas Gerais, gente, sou mineiro, tá? Acho que ninguém percebeu isso, viu, Eduardo? Que é uma conversa aqui de mineiro, mas que eu gosto demais dela, e eu vou dar um exemplo concreto na sequência. Se o malandro soubesse o tanto que ser honesto é produtivo, é bom, o malandro era honesto por malandragem. E nós temos, a gente vende 300 apartamentos por mês. Temos um grupo de 500 corretores. Quais dentro desse horizonte... Gente, corretor de imóvel é uma profissão muito bacana, mas 100% autônomo. Ele só tem a remuneração se vender. Então, existem momentos que, por algum motivo, ele não vendeu, ele está com problemas financeiros, ele está com problemas... O profissional autônomo, ele trabalha numa pressão muito grande quanto a isso. Uhum. E você, precisando vender, você pode ser tentado a dar uma iludida no cliente, a dar alguma informação que não seja exatamente a correta, apesar da empresa inibir isso, ocorre. Só que, o que a gente mostra? Quais são os corretores que vendem mais, que têm maior volume de venda ao longo do tempo? São os corretores que são mais elogiados no relacionamento do cliente da empresa. É claro, os corretores que o cliente fala, não, mas tudo é verdade, o cara me atendeu bem, parará, que são elogiados no RCC, são os de mais venda. E é simples. 25% das vendas da nossa superintendência de Minas Gerais do mês passado, 25 não, 26, foram de indicações. Você vê, 1/4 das vendas é de indicação. Você vê, você tem esforço de marketing,
você tem esforço de outdoor, você tem esforço de estande, você tem esforço do pessoal tentando captar cliente, você tem o esforço da captação nas redes sociais, mas 1/4 é indicação, 1/4 é passivo. 1/4, se você vê essa venda, você sentado só porque você atendeu bem. Então, porque foi ético, né? Não é só atender bem, foi ético, né? Foi falar a verdade. Falar a verdade que o cara não quer ouvir, mas que ele vai entregar. Eu observei ao longo da minha vida sobre ser ético e sobre ser ético, querer o bem comum, sobre ser honesto, sobre não iludir as pessoas. O aético, o mentiroso, ele sai muito na frente. Se a corrida fosse de 100 metros, o mentiroso, o antiético, ganhava todas. Porque ele sai na frente do... Gente, mas nossa corrida é uma maratona, tá certo? E nessa, o mentiroso, o antiético, cai mesmo. Cai mesmo. Nossos pais já nos ensinavam, a mentira tem perna curta, não sei o quê, parará. E é isso mesmo, tá certo? Eu vejo isso, tá certo? Vi pessoas e vi empresas saindo com padrão de antiética, com padrão de mentira, com padrão de não pensar que o cliente é importante. E você sabe que esse pessoal sai bem? No início eles vão bem, mas logo quem está na outra passa à frente. E passa à frente porque eles tropeçam nas próprias pernas, porque não tem, usando uma palavra muito usada, não tem sustentabilidade, não tem condição, não se sustenta. Uhum. Que bom. Então, e falando nisso da ética, a gente tem no mercado algumas empresas externas que, de certa maneira, funcionam como termômetro de como é que está não só a ética, mas o relacionamento, a história da diversidade, né? Tipo a empresa Great Place to Work, tipo o Instituto Ethos, são as duas que são mais conhecidas, né? Você participa em algumas empresas suas, participa de alguma dessas aí, ou você não acredita? Como é que você pensa isso, Eduardo? Não, Laís, não participamos. E é que eu te falo. Eu acho que uma empresa do porte da nossa, aonde que a gente está tão próximo e com um RH tão presente, a gente tira esse termômetro por aqui. Eu tenho um pouco de receio de que eu já vi de empresa do meu segmento, que foi Great Place to Work, 2 ou 3 anos e quebrou no seguinte. Entendeu? Porque isso dá uma projeção para o executivo, ele vai para a capa da Exame, ele vai para... que se ele não tiver uma maturidade muito grande, saber por que ele está fazendo aquilo, e a impressão desse caso que eu tenho, que ele fazia porque ele queria capar a capa da revista, se ele não entender que ele está fazendo aquilo, mas aquilo faz parte de um todo da empresa, isso pode cair no caldeirão da vaidade, que é muito perigoso para uma empresa. Então, eu não desacredito, mas eu não acho aderente a uma empresa do perfil da minha. Legal. Você tem outras maneiras e outras formas de estar monitorando o clima da empresa. A gente está dentro da operação, tá certo? A gente está dentro da operação. Então, a gente sente isso. E um RH muito aberto também, tá certo? O slogan do nosso RH é RH presente, tá certo? Se pegar qualquer coisa do nosso RH, é RH presente. Tá certo? É o RH presente, o RH está presente em tudo, tá? E está tirando os termômetros, e está percebendo isso aí. Legal. Muito bem, a gente está chegando, já passou 45 minutos, eu nem vi, viu, Eduardo?
Eu queria que você terminasse assim a sua fala, para poder a gente abrir para as pessoas que estão aí te ouvindo, né? Que você falasse um pouquinho do seu maior aprendizado como um empresário de sucesso que você é, com essa simplicidade, com essa, como se diz, até humildade, né? Eu tive um chefe que não gostava muito da palavra humildade, porque ele associava com uma pessoa ter uma menos-valia, e não é. A humildade é no sentido de se sentir igual a todo mundo, não é porque... Sentir não, né, Laís? Se sentir, não. O louco é o que se sente diferente dos outros. Pois é. Esse que é doido, não sou eu que me Esse sinto que é igual aos outros, não. Eu sou, tá? Então, eu queria que você falasse, então, qual foi o seu maior aprendizado e qual é o seu maior aprendizado como esse empresário que você é, de sucesso, pessoa simples, pessoa que constrói com as pessoas e não a partir das pessoas, né? Que é uma grande diferença. Deixa eu pensar aqui. Eu vou querer falar duas coisas que eu acho que são importantes e que eu trago para as pessoas que querem me ouvir. Primeiro, é sobre decidir. As pessoas têm muita dúvida de, na hora de decidir, se eu decidi certo ou se eu decidi errado. Gente, o processo não é esse. Acreditem. O processo não é você tomar a decisão certa ou errada. O processo é pense, decida, e depois que você decidir, você faz a sua decisão dar certo. É muito mais importante do que o que você decidiu, se você decidiu certo ou errado, porque não existe. É muito mais importante o seu compromisso com a sua decisão. Depois que eu decidi, eu vou fazer isso dar certo. Eu vou fazer o que tiver que fazer para dar certo. Então, e não é fácil, encontra problemas, mas você faz as suas decisões dar certo a hora que você não abre mão que elas deem. Não estou dizendo que você não pode, no meio do caminho, rever o recurso, tá certo? Mas não pode ter pouco compromisso com a sua decisão. Isso é uma das coisas que eu aprendi na vida e vi as pessoas obtendo o que desejam assim. Uhum. Outra coisa, veio um jovem, eu gosto demais dele, e deve ter 1 mês, 2 meses, assim, eu vou dizer até com admiração, sabendo da onde que eu saí e o porto no negócio hoje. Ele falou assim, Eduardo, o que eu faço para ganhar mais? Eu falei assim, você tem que ter 2 coisas para você ganhar mais. 2. Primeiro é arriscar. Ele trabalha numa empresa. Então, eu falo assim, primeiro é arriscar. Então, tenta uma promoção que você não está pronto para conseguir. Tenta alguma coisa, arrisca. Faz alguma coisa diferente aí. Tá certo? Arrisca. Segundo, tenha resiliência, porque todo mundo que arrisca toma ferro. Então, quer ganhar mais? Arrisca. Agora, prepara o couro, porque quem arrisca toma ferro. Não tem jeito. Então, a minha vida foi assim. A primeira obra que nós ganhamos, nós não tínhamos a mínima ideia de como é que nós íamos fazer. A mínima. Mas pegamos. Fomos atrás e descobrimos. Eu encontrei com esse contratante tem uns 5 anos. Ele assim, Eduardo, que empresa vocês têm esse negócio aqui, não sei o quê. Falei, graças a Deus, você ajudou a gente demais, que você foi louco de contratar a gente não sabia. Você sabe que vocês, daquele grupo que foi contratado, foram os únicos que entregaram? Ótimo. Então, é um pouco dentro dessa linha. Nós decidimos, nós ia ganhar a obra. Não sabia. Da hora que nós decidimos, nós fomos lá e fizemos entregar. Então, eu acho que se mistura. Tá certo? Sobre o decidir, não é decidir certo e errado. É decida e tenha compromisso com a sua decisão. E sobre se você quer ganhar mais, se você está feliz, não arrisca não. Porque arriscar dói. Arriscar sempre dói.
Não tem quem arrisca que não toma ferro. Certo? Não tem, isso não existe. Mas, no final, é prazeroso. Então, duas lições. Você me fez uma pergunta que eu não estava nem muito preparado para responder, porque Legal. 30 anos de empresário é muita coisa que a gente já passou, muita coisa que a gente já sofreu, muita noite sem dormir, muita alegria que a gente já teve, muita comemoração. Então, é de tudo muito. Tudo Mas tem duas coisas que eu falaria para a turma jovem, são essas duas. Aham, legal. Não só para jovens, você está falando para mim que sou bem mais velha que você. E é uma coisa assim que eu me identifico, né? E acho que é isso por aí mesmo, né? Legal, é muito legal. Então, queridos, eu quero abrir, agradecer muito, Eduardo. Você agora não vai ficar calado, não. Eu quero abrir aí que todo mundo abra os microfones, compartilhem as suas histórias, façam perguntas, inclusive aquilo que vocês não concordaram ou pensam diferente do que o Eduardo trouxe, porque diversidade é isso, é cada um somar com seu ponto de vista diferente, porque não tem um ponto de vista certo, né? A gente constrói um mosaico com peças, quanto mais peças diferentes, mais bonito fica o mosaico. E é assim na empresa. Quanto mais pessoas vierem agregando e construindo junto com seus pontos de vista diferentes, mais lindo vai ficar. Então, a palavra está com vocês. Eu prefiro que cada um fale diretamente do que escrever no chat, porque eu sou péssima para acompanhar chat. Nem estou vendo se tem algum chat escrito. Não tem, não, né, Almeida? Eu quero. Almeida, não, não, mas eu quero. Que bom. Olha, eu fiquei fazendo as coisas aqui, mas eu não estava escutando você falar, Eduardo. Que bom. E vou te falar uma coisa aqui que é uma realidade, tá? Talvez você tenha sido uma das primeiras pessoas da engenharia civil que eu posso falar aqui ao vivo que me representa. Obrigado. Porque as suas ideias são muito semelhantes às ideias que eu possuo. E não foi diferente também comigo. Eu ri bastante quando você falou da tua primeira obra, que você pegou, e também fui funcionário, estagiário. Foi só a primeira, não. Foram algumas que eu peguei. Não, então, mas essa em particular é muito especial, porque é muito parecida. Que eu trabalhei para a construtora, que é o negócio todo, mas aí lá pelos tantos de 80, nos anos 80, uma pessoa que era uma médica, eu trabalhava num hospital, e aí essa médica me procurou, era a diretora do hospital, e falou assim: Almeida, eu estou com uma obra para fazer, e como eu vejo que você tem aqui um desempenho bom no hospital, eu gostaria de te convidar para você fazer a obra. Bom, assim, uma coisa é você trabalhar para os outros, como empregado de uma construtora. A outra coisa é você trabalhar por sua conta própria, contratando pessoas e botando dentro da casa das pessoas. E não foi muito diferente, né? Depois que acabou a obra, não muito tempo depois, mas logo depois que acabou a obra, eu falei: doutor Ivone, deixa eu lhe falar um segredo. A sua obra foi a primeira obra que eu fiz por minha conta, de risco, né? Então, me senti voltando no tempo aí, porque realmente quando você é um empresário, que você arrisca e que você tem que avaliar o mercado, que é uma coisa que a gente vem passando por uma crise ano após ano, né? Se você não tiver uma equipe bem coesa, pessoas que têm a mesma sinergia, que pensem muito parecido, não que concordem com tudo. Cultura. Né? Cultura. Na verdade, eu até falo o seguinte: eu prefiro falar comportamento, porque a gente aqui no Rio tem culturas diversificadas, né? E eu sei que eu não posso mudar aquela cultura daquela pessoa, mas o comportamento eu posso pedir que dentro da minha área de trabalho, da nossa empresa, que a pessoa tenha um comportamento compatível com o que a empresa pensa, né? E a gente tem feito várias coisas ao longo desses quase 44 anos que eu tenho de trabalho, e hoje em dia a gente trabalha com profissionais associados na Gestalent. A gente não tem funcionário, a gente se aglutina, e eu quero dizer o seguinte: quando eu falo profissional associado, é o engenheiro, é o técnico, é o pintor, é o quem for. Então, o cara ele monta uma MEI. Eu descobri, por incrível que pareça, quando o cara é dono do negócio dele, ele pensa muito parecido contigo.
porque ele não está ali pela diária, pelo aquele valor que ele está recebendo, ele está ali porque realmente ele tem que conquistar o espaço dele, tem que se arriscar como você se arrisca, né? Então, achei que você está de parabéns e, efetivamente, te confesso, uma vez, você me representa porque seus pensamentos foram muito parecidos com aquilo que a gente preconiza. A gente também é muito pela transparência das ações e concordo plenamente com o que se falou das empresas que não cumprem com o compliance, né? A gente, antes de abrir aqui o bate-papo, eu estava conversando com a Laís, eu estou com um projeto bem grande e já passaram algumas empresas por esse projeto, e tem aquela coisa do fake news, né? Da narrativa. Então, acho que o brasileiro, alguns, né? Incorporaram esse negócio do fake, da narrativa, aí o cara tem um discurso muito bonito, mas na hora de fazer as coisas acontecerem, as coisas não acontecem, as pessoas não gostam de ler, então você faz um termo de referência, a pessoa não lê o termo de referência, e às vezes ele mesmo cria a especificação do que ele vai fazer, mas ele também não leu. Ele recortou e colou e botou ali. E aí, quando você vai lá, como fiscal, informar que ele não está seguindo, ele fala assim, não, mas eu estou seguindo o termo. Ah, tá, sua especificação, pega a sua especificação. Aí, às vezes, ele não tem. A gente imprime, leva para o sujeito, chega lá, olha o que tu escreveu aqui, olha o que você está fazendo aqui. Isso que você está fazendo, confere. Então, assim, eu acho que as pessoas tentam maximizar o lucro, colocando material de baixa qualidade, colocando uma mão de obra que não é qualificada para aquilo que ele pretende resolver, e aí ele acha que ele vai economizar um dinheiro. E ele sai na frente. Esse cara mas ele vai gastar mais. Às vezes ele cota uma obra mais barata e ganha de você. Isso. Só que ele vai... o caso, como nós já estamos numa etapa mais avançada da maratona, certo, nós vimos que esses que saíram achando que a maratona é 100 metros, todos ficaram pelo caminho. É verdade, é verdade. A outra coisa que você falou também que eu gosto de ressaltar é o nome da sua empresa e o seu nome. Isso aí, pessoal que está assistindo a palestra, no meu entender, não tem ativo, não tem nenhum capital maior do que o seu nome, a sua ética e o seu compromisso com os seus clientes, tá? Então, na Gestalt, a gente não faz propaganda, até, Eduardo, como você também faz por causa do teu negócio, mas aqui a gente não faz. E o que acontece na Gestalt é que é 100% indicação. A maioria dos trabalhos que a gente pega, porque alguém já trabalhou com a gente, aí sabe que faz, e isso a gente tem o maior orgulho de acontecer. E a gente estava falando com a Laís antes, um pouquinho, que o sucesso do curso da gente, do Ex-Gaman, é que nós conseguimos compor uma equipe de professores que tem mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento de entrega. Então, a gente, às vezes, faz palestras gratuitas, como essa que a gente está fazendo aqui hoje, ninguém está ganhando nada, todo mundo está voluntário. Às vezes, a gente vai fazer um curso e o curso não dá uma remuneração lá que as pessoas gostariam, que mereceriam ter, mas é muito mais para poder ter uma entrega correta, honesta, e a gente faz o nosso melhor, mesmo não tendo uma remuneração como poderia ter. É uma escolha. Então, acho que a escolha que os professores fazem no Ex-Gaman... Oi, Laís, não escutei. Pelo prazer de passar, de criar. De estar exato. Que você acredita, né? Exatamente. A crença naquilo que você pode entregar, ela tem que ser maior do que o lucro. Esse lance do lucro que ele falou, eu acho muito importante, legal, porque, na verdade, o dinheiro é da empresa. O dinheiro não é do empresário, é da empresa. Então, e o empresário que não vê assim, isso, não consegue crescer. Exato, o empresário que acha que o dinheiro é dele, ele vai ter aquela empresinha a vida inteira. Exatamente. Não tem para onde ir, né? E exatamente essa reserva te mantém no momento de crise, você mantém o teu ativo de maior valor, são as pessoas. Então, você tem lá... Oi. Estimula aí essa turma que está caladinha também. Vê que isso, exatamente, gente. Vocês têm que dar esse parecer, porque eu acho que essa crise de valores que a gente está vivenciando hoje, é importante que cada profissional tenha esse símbolo com ele, essa bandeira, e não mude porque poucos estão fazendo errado, tá entendendo? Então, acho que a gente tem que ser exatamente aquilo como a gente pensa que é, e isso vem da nossa casa, né? É o exemplo do nosso pai e da nossa família. Meu filho está com 35 anos, ele é empresário, e aí hoje de manhã ele mandou aqui uma foto para mim, dele com o filho dele com travesseiro, tem 4 anos de idade, indo com ele para Limeira,
para trabalhar. Ele foi trabalhar lá, ele levou o filho. Ele falou, pai, hoje não tinha com quem deixar o Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo foi lá para o trabalho, né? Foi lá para Limeira para fazer um serviço com ele lá. Então, e eu fazia isso com meu filho quando ele era pequenininho, também com 4 anos de idade, o Gustavo, né? Então, assim, aquilo que o Eduardo falou, que o exemplo é a única forma de você realmente demonstrar o que é o desejo da sua empresa, da sua vida, da sua família. Então, pessoal, olha, eu falo pra caramba, tá? Eu gosto, até porque o tema aí foi tentador. Eu consegui me manter calado durante 1 hora, né? E agora eu falei mais ou menos uma meia hora. Mas eu estou abrindo para vocês, por favor, prestigie a palestra do Eduardo, porque foi um conteúdo assim magnífico, tá bom? Fiquem à vontade, por gentileza. Eu acho que a Márcia quer falar. Fala, Márcia. Liga o microfone, Márcia. Então, vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite, eu sou a professora Márcia Sena. Eu falo da Universidade de Vassouras, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. Parabéns. É um prazer Seja muito grande, muito obrigada por participar desse momento. Eu tive acesso, eu soube, né, do evento através do Insta, porque eu vou tentando acompanhar, e existe uma inteligência artificial, né, que consegue articular o seu perfil profissional com possíveis ações de interesse. E eu atuo no curso de pedagogia, eu sou pedagoga, sou mestre em ciências ambientais, mas eu também coordeno o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas aqui na minha instituição, né, que fica na sede da sua mantenedora. Nós também temos outras mantidas no estado do Rio. Eu achei assim, muito importante, né, a fala do professor, né, falando a respeito do relacionamento profissional, da importância do desenvolvimento humano. E a minha pergunta, eu não sei se ela estaria dentro do contexto, né, do tema, da ética, da diversidade, né? Eu também trabalho com os alunos de engenharias, dos cursos que oferecemos aqui, e nós temos uma disciplina dinâmica das relações étnico-raciais. E a minha pergunta se refere à implantação, né, de novos empreendimentos imobiliários nos espaços onde existem comunidades tradicionais. Se ele já teve algum tipo de dificuldade ou teve que enfrentar alguns desafios por conta de implantar, né, um projeto empreendedor em ambientes como tendo como proximidade comunidades quilombolas, indígenas, comunidades ribeirinhas. Eu imagino que uma empresa desse porte talvez, né, tenha assim, um campo de atuação em várias regiões do Brasil onde essas comunidades se estabelecem. Era essa a minha pergunta. Professora Márcia, eu entendi sua pergunta e acho ela importante, mas uma empresa igual a gente só atua em grandes centros. Ah, sim, sim. Tá certo? Porque a gente vende os apartamentos. Então, quem que atua junto a essas comunidades, eu acho que é mais as entidades públicas que cuidam disso aí. Então, acho sua pergunta oportuna, mas não consigo acrescentar. Sim, entendo. Não, era justamente para poder compreender, na verdade, a gente atua o campo de atuação, porque nós formamos engenheiros aqui na nossa instituição, na área de civil, software, engenharia elétrica, e por conta de nós trabalharmos essas questões das relações étnicas, elevando e valorizando a cultura africana e afro-brasileira, né, para a construção da nossa sociedade, a gente também tem assim, a preocupação de trabalhar no âmbito desse conhecimento por conta das relações pessoais desse futuro profissional, né, desse profissional que está em atuação, e também para que a gente possa construir uma consciência de que esse profissional também tenha vindo ter a possibilidade de atuar num espaço de comunidades tradicionais, né, tenha a sabedoria de conhecer aquelas tradições, de conhecer aquela cultura. O senhor falou muito disso em termos de espaço organizacional. E aí eu fiquei naquela curiosidade de entender se essa amplitude também
Uhum. E ela congelou. Ou fui eu que congelei aqui? Não, você está normal, ela congelou. Gente, alguém deseja colocar mais alguma coisa? Eu estou vendo que a Ana Tiene, Voltou. a nossa querida palestrante da última vez, também está na sala. Voltou. Ela fez com você, Laís, a Ana. Quem A é? Ana. A Ana Tieme, que foi a minha última entrevistada. Oi. Tudo bom, Ana? Tudo, pessoal. Eu estou aqui no trabalho, né? Aí eu Sei. peço até desculpa porque estava numa reunião e eu me conectei já no finalzinho, né? Aham. Mas eu queria muito, né, parabenizar aí vocês por mais essa iniciativa aí da PUC, né? É Uhum. muito importante uma instituição como a PUC estar patrocinando, né? Essas discussões aí que são, né, ainda mais no momento que a gente vive hoje aqui no Brasil, são muito importantes, tá? Mais uma vez, obrigado aí. E desculpa mais uma vez não ter acompanhado desde o começo. Mas Nada. depois você assiste a gravação, Ana. É isso aí que eu vou fazer. A Ana trabalha em plataforma embarcada de petróleo. Eu estou como gerente de plataforma, né? A plataforma aqui do pré-sal brasileiro. Isso aí. Isso aí, obrigado. Prazer em te Lorival, ver. deseja falar alguma coisa, Lorival? Lorival está quietinho. Está com o microfone desligado? Não, eu tô deslumbrado, simplesmente isso. Foi um show, foi uma maravilha, e meus parabéns pela organização, pelo nosso conferencista de primeiríssima. Então, realmente, quem não ficou deslumbrado, eu acho que deve ter cochilado, porque em algum momento, né? Então, foi o tempo todo, ele manteve a atenção. Eu não quero falar muito, porque eu quero dar oportunidade para os outros, porque senão daqui a pouco acaba o tempo. Olha, meus parabéns a todos, a vocês que organizaram, a você que se apresentou, que Deus abençoe a todos. Tá? Felicidade. Uhum. Obrigado, Lorival. Obrigada, Lorival. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar. Aproveita o tempo aí, que o tempo é dinheiro. Vamos trocar experiências aí com o Eduardo. Estou à disposição, viu, gente? Marcelo, Fábio, cadê vocês? Antônio Augusto, Larissa, Tainá, Alessandra. Vamos lá, gente. Salvador e Ana. Moto G, não sei quem é Moto G, Moto G10. Todo mundo quando eu vou dar aula de gestão de pessoas, a primeira coisa que eu peço Você pede para abrir a câmera. Eu sou a única professora que pede para abrir a câmera. Eu falo, gente, gestão... Não, vários pedem. Gestão de pessoas tem que gostar de pessoas. Então, vocês abram a câmera que eu quero ver todo mundo. É isso mesmo. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente não precisa ficar cozinhando. É isso aí. Olha o Lorival aí. Sendo a professora, a gente tem que obedecer. Né? Olha, obrigada, Lorival. Você... Estou meio descabelado aqui, porque eu estou com o ventilador aqui do lado. Almeida, o Lorival é o grande mentor, desde a UFRJ até agora na PUC. Do Copimã, na verdade. Que o Lorival, enquanto presidente do Copimã, ele, numa das convenções da UPAD, ele assumiu a presidência do Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção, e aí ele criou o Engeman. E o mais interessante é que ele se juntou com o Benzecri e conseguiu lançar uma pós-graduação em menos de 6 meses. Pois é. Ele foi um feito histórico, né? Uhum. E a gente não pode esquecer disso jamais, entendeu? É um guerreiro. Obrigado. Olha, isso aconteceu em 1993, quando eu assumi a presidência do Copimã, e em 94 eu recebi essa incumbência por parte da Federação Pan-Americana de Engenheiros, da UPAD, e o ano seguinte, numa convenção que houve em Acapulco, no México, e aí, quando voltei, eu procurei a Federação Brasileira de Engenheiros para me ajudar, me indicaram ao FRJ, o diretor do e como o Almeida acabou de dizer, isso foi em outubro de 94.
em março de 95, o Hegemon foi lançado, uma coisa feita história, né? E ficou aí na pista da onda, está até hoje. Mas nós tivemos o privilégio de coordenar, com ele, inclusive, mais outros 3 professores, durante 23 anos desse curso. E aí tivemos também, foi quando nós tivemos esses professores fantásticos que estão conosco até hoje. Bom, também deixa os outros falarem. Em 2020, nós criamos o Dia da Engenharia de Manutenção no Brasil, que é no dia 14 de novembro, que é o dia do aniversário do Lourival. Então, ele é o patrono da engenharia de manutenção no Brasil e foi muito merecido esse título para ele. E a gente jamais vai esquecer do Lourival, porque no dia do aniversário dele é o dia da engenharia de manutenção no Brasil, né? O Lourival, o Eduardo, é uma pessoa extremamente simples e humilde, mas tem uma capacidade, um conhecimento que acredito que poucos possuam nesse ramo da gente, né? Mas é extremamente acessível, parceiro, companheiro e um grande amigo, né? Bom demais. Então, a gente tem que relevar, né? Principalmente esse último parágrafo, um grande amigo. E aí, gente? Vamos lá, pessoal, vamos falar aí. Ninguém mais? Estou vendo ali Elisângela Braga, Calada, João Antônio, Iana, Brenda, Patrícia, Salvador, Glauco. É tanta gente. Até o Franklin Nonato está aqui, está mudo o garoto aqui, ó. Não abriu nem a câmera dele, Franklin Nonato. Estou ouvindo tudo com atenção. Vamos lá, pessoal, dá uma participação aí. Ah, Franklin Nonato, pupilo do Lourival. Meu não é filho, né? Ele é filho nosso, de todos nós. Porque Pupilo, ele realmente é o nosso calor, é um dos instrutores mais novos que nós temos, brilhantíssimo. Ele sempre foi brilhante, desde que foi nosso aluno, se destacou e ele está arrebentando Isso. O Hegemon aí com a parte da indústria 4.0, que é uma bastante novo, e ele está realmente dando um show. Vamos lá, Frank, é a tua vez. Tá. Obrigado, mestre, obrigado. Discípulo de Lourival aí, né? Fala, Gafanhoto. Agradecer, parabenizar bem aí as palavras do Eduardo aí, eu acho que tratou muito bem o assunto junto com a Thaís aí, né? E hoje eu vejo, né? Laís, Laís. Né? E hoje eu vejo que isso realmente não tem fronteira nenhuma, né? E as pessoas aí não têm cada vez menos, graças a Deus, esse preconceito. E isso até estimula bastante, eu acho que, não sei se vocês concordam aí, eu queria ouvir a posição do Eduardo, mas as pessoas estão se sentindo mais à vontade, né, de estar sendo mais aceitas, e isso elabora um ambiente melhor para ter expor suas ideias e demonstrar cada vez mais, né, que elas são capazes, né, e que tem seu grande potencial. Isso acaba criando um ambiente com aquela competição saudável que toda empresa tem que ter, né? É muito bom você querer mostrar seu resultado, demonstrar suas ideias, e isso estimula cada vez mais a criatividade. E no âmbito principalmente de tecnologia, onde você exalta tanta criatividade e tenta, né, demonstrar e trazer cada vez coisas novas, esse está sendo um ambiente que está sendo cada vez melhor, e isso está sendo muito bom para todo o ambiente empresarial, as fronteiras que a gente está rompendo, né, cada vez tendo menos preconceito aí, e tendo mais a abordagem positiva, né, a aceitação das pessoas. Eu acredito que à medida que você está num ambiente onde você não está tendo que se anular em nada, você não está tendo que criar uma imagem diferente da que é como você vê e você gosta de se ver, você está muito mais pronto para gastar a sua energia na execução e na criação do trabalho. Porque parte da energia de quem se prende, de quem está com essa âncora do preconceito, está gastando ou em se anular, ou em se disfarçar. A hora que você não tem isso, você só tem mais energia e certamente você vai ser mais produtivo. Perfeito. Plenamente.
E aí, pessoal, vamos participar. Vamos aproveitar esse horário aí que está aberto para vocês aí. E trocar experiências. Como é que é a experiência de vocês nessa área? O que vocês têm observado? Como é que vocês pensam essa palestra de hoje, né? Todo mundo mudinho. O pessoal está tímido. O pessoal está tímido. Eu acho que quem está calado é porque concordou com tudo. Verdade. É uma forma de concordância, né? Porque quando a gente toca em alguma ferida de alguém, ou alguém não concorda, abre logo o microfone e fala, não é assim. Então, é uma forma de concordância também, né? Eu acho que, como o Eduardo trouxe muito bem, a nossa geração mais antiga é mais difícil de romper com todos os seus próprios preconceitos do que a garotada nova que está entrando no mercado de trabalho agora. Além de ter muito mais ferramentas, a gente, na minha época que eu comecei a trabalhar, não existia nem celular, quanto mais rede social, que hoje qualquer forma de discriminação pode parar na rede social e prejudica a imagem da empresa ou daquele profissional. Então, não é só... É que nem cinto de segurança de carro. Você começou a usar porque era multado, mas hoje todo mundo usa. Eu vejo assim, o lidar sem discriminação começa, algum tempo atrás, por poder ter alguma sanção, por poder prejudicar a sua imagem, mas daqui a pouco vai fazer parte de uma evolução da humanidade, de uma evolução de nós, pessoas, enquanto seres humanos, né? Que estamos todos ligados uns aos outros, não importa cor, gênero, enfim. Agora tem tanto... Não é só gênero masculino e feminino, é tanta letra que eu não sei nem falar, que é bom, e que é bom porque é uma evolução. Eu acho que a proposta do tema foi a gente refletir de que é um caminho sem volta, e que isso faz parte de lidar com gente, lidar com pessoas, né? E achei bom você falar, Eduardo, da história da política, porque a gente vive uma polarização hoje que está destruindo, às vezes, até família. Então, é importante que as empresas... Quem mais ajuda a evolução da sociedade são as empresas, porque trazem a sua cultura para mudar também. A Alessandra está perguntando aqui, não consegui abrir meu microfone, mas gostaria de saber se ele trabalha com palestras. Sou eu, Alessandra. Eu vou te falar, eu nem sei o que quer fazer, não tenho talento para isso, não, mas fico feliz. Sair daqui entendendo como um elogio, que se você achou que só eu trocando uma ideia aqui está com cara de palestra, já fiquei feliz, você já me elogiou. Mas, infelizmente, não. A gente tem que cuidar da empresa lá e da família também, que eu prezo muito minha família. Legal. Seria bom se deixar no chat o nome da sua empresa, quem sabe alguém vai querer ir lá trabalhar com você, Eduardo. É a VIC Engenharia, VIC Engenharia. VIC Engenharia, pronto. Eduardo, Pois mas talvez não em toda a pergunta da Alessandra, vocês têm algumas palestras que vocês fazem rotineiramente, assim, vocês trazem para esse ambiente também. Você falou que trabalha muito na política, né? Isso já está enraizado ali no modus operandi da sua empresa. Isso faz parte de algumas rotinas, algumas palestras, algumas, tipo na CIPA da vida, assim, se trazer isso? CIPA, com certeza, CIPA é uma obrigação legal, né? Então, tem as CIPAs e o RH acompanha as CIPAs, para as CIPAs não serem somente as CIPAs para atenderem o requisito legal, serem CIPAs para atingirem o objetivo da prevenção de acidentes. Então, as CIPAs têm. Mas nós temos a escola corporativa, que é o Instituto VIC. Quando eu criei o Instituto VIC, eu determinei ao RH que eu queria que
todos os dias tivesse gente da VIC sendo treinada. Então, hoje teve equipes da VIC sendo treinadas no Instituto VIC, que é uma escola corporativa que perpassa por todos os pontos de atividade, de gestão, de capacidades técnicas, de desenvolvimento pessoal, de acesso a redes sociais. Os temas são diversos, mas a obrigação dos gestores do Instituto VIC é que todos os dias tem pessoas da VIC sendo treinadas, sendo que não é obrigatório o treinamento. E, feito o treinamento, é feita uma avaliação, é retornado para a gente ver quais os temas que são. Então, o Instituto se realimenta. Então, realmente, eu sou daquela frase do Ford, né? Se você acha que é caro treinar a pessoa e que ela saia, você não sabe o preço que é não treinar e deixar ela ficar. Tá certo? Então, eu acredito nisso plenamente. E na VIC, nós temos o Instituto VIC, aonde que tem pessoas sendo treinadas todos os dias nos mais diversos. E tem muito boa adesão, porque o Instituto VIC ele é muito... Ele dá os conteúdos que os gestores sentem que a equipe está precisando e que a equipe necessita também. Então, a adesão é muito boa. Já deve estar no 4º ou 5º ano do Instituto. Legal. Respondi, Franco? Sim, perfeitamente. Querida Laís, está na nossa hora. Chegamos às 9 horas. Vamos, então... Muito sucesso, né? E terminando, né, o nosso bate-papo com poucas pessoas, porque tem que falar mais, mas foi muito bom. Mais uma vez, eu te agradeço, Eduardo, de ter aceito o meu convite. O meu convite não foi aleatório, eu sabia que você é um empresário que preza a ética, que preza a diversidade, então, por isso mesmo, o convite. E agradecer a todos que vieram aqui, né, que prestigiaram, ou mesmo só ouvindo ou fazendo perguntas. E vamos para a próxima, que é em dezembro, com o professor Lorival. Não é 15 do 12. Gestão da manutenção financeira, custos, né? E resultados, né? Pode divulgar, Eduardo, na sua empresa, quem quiser ótimo. fazer um bate-papo que vale a pena com o professor Lorival. E o Eric. Que eu convido a Lorival. Fala, Lorival. Fala um pouco. Na realidade, veja bem, o importante é o nosso convidado, né? Que, claro. Assim como o Eduardo aqui, que foi um expoente, né, nessa apresentação, eu estou com essa expectativa de que o Eric ele vai dar uma boa lição de experiência de vida, porque eu tive o privilégio de conhecer o Eric há 6 anos atrás. Ele era um engenheiro que não tinha nenhuma atividade assim específica dentro da Duratex. E, nessa ocasião, então, o gerente o gerente geral, ele colocou o Eric como o líder de um projeto de implantação de mobiles, né, quer dizer, sistema de leitura eletrônica. E, bom, eu tive o privilégio de encontrar o Eric no ano passado, numa feira de móveis, e conversamos durante 2 horas. Se tivesse sido possível, a gente conversaria durante 24, não só 2 horas, mas viraria à noite. E então eu convidei ele para a partir do pedido do Almeida, convidei ele para esse bate-papo. E a minha expectativa é que nós vamos ter um grande sucesso aí, assim como nós tivemos hoje, né, esse privilégio. Então, vamos ver.
O Lourival não é só um Mediador. um mediador, exatamente. Né? Mediador. Não, e não com o mesmo brilho da nossa mediadora. Deixa disso, Lourival. Tá bom. Você soube provocar, né, o Eduardo. Então, eu não sei se eu vou ter essa modéstia. Olha a modéstia. Tá bom. Obrigado pelas palavras, Lourival. Obrigada, gente. Então, parabéns, Eduardo. Muito obrigado. Vamos terminando, então. Não sei quem fecha as salas, não sou eu, né? Quem está abrindo a sala é a PUC. Pode ser, eu sou o mesmo. Está fechado, você está com o microfone. Está mudo, Almeida. Almeida, você está com o microfone fechado. Então, desculpa, agora que eu vi. Eu queria agradecer a vocês, tá? Eduardo, Laís, aos presentes, aos professores, Lourival, Franklin, né? E a todos que participaram. Atingimos um número de 27 participantes aí na sua palestra. E, na verdade, ela vai ficar gravada no YouTube da CCE e outras milhares de pessoas vão ter acesso depois para poder assistir, né? Então, acho que o grande ganho do EAD hoje é o fato de você poder gravar uma palestra e as pessoas do mundo inteiro poderem assistir ela depois, né? É bem democrático, vai do interesse de cada um em compartilhar o conhecimento e o outro em aprender aquilo que está sendo passado. Mas a CCE PUC-Rio, ela vem sendo uma grande parceira com esses professores que a gente comentou no início, que ela está nos dando essa oportunidade de desenvolver essa área de engenharia e manutenção na PUC, que era uma área que não existia esse tipo de trabalho na PUC. Então, a gente está, na verdade, formando um grupo forte e levando para a PUC, com esse apoio que eles estão nos dando, uma nova ciência de organizacional, de trabalho, né? E de gestão do conhecimento que a gente vem fazendo nos cursos da gente. Isso é mais uma abordagem que eu considero assim, muito rica no Brasil, como um todo, porque você fornece esse acesso às pessoas e, principalmente, a parte do bate-papo, que é uma coisa que a gente faz mensalmente, que a pessoa participa sem ter nenhum custo, a não ser o custo da hora, do investimento que ela tem de perder ou ganhar uma hora, né? Vai depender de como a pessoa vê a sua vida, né? Eu entendo como investimento também. E que os ganhos são múltiplos, né? São várias pessoas debatendo um tema e a riqueza é muito grande, tá? Então, agradecer a você, Eduardo, por ter nos doado o seu tempo, né? Num horário nobre, né? Que é o horário da noite, da sua família e tudo mais. Muito obrigado. A gente sabe que isso é importante. A Laís, que é uma guerreira aí, que está nos acompanhando já há bastante tempo, desde o nosso primeiro curso, e Franklin, que também sempre está presente, tá? Isso é um diferencial, viu, Franklin? De muita importância. O Nelson Cabral pediu desculpas, mas ele está nos Estados Unidos, está lá com a família dele lá, e aí, como lá tem um fuso horário, acabou que não conseguiu entrar na palestra, tá? Que o Nelson também é uma pessoa que está sempre presente, e se ele estivesse aqui hoje, a gente não teria terminado ainda. Não teria. Ele fala mais que Almeida. Ele fala o Eduardo ia falar muito menos. O Eduardo coitado, não ia falar tanto, né? Mas, gente, muito obrigado mesmo, tá? Por você ter nos agraciado com a sua presença, com o seu conhecimento. A Laís, que é encantadora sempre, e dá um toque mágico nos bate-papos, né? Então, pessoal, muito obrigado por tudo, tá? A gente está encerrando aqui a nossa participação. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. Rodrigo, você mora no meu coração, porque você sempre está nos socorrendo também aí, pela parte da CCE, e o Rodrigo ele nos acompanha desde a primeira turma e é um grande colaborador da CCE e nos ajuda bastante. Rodrigo, um abração para você. Um abraço. Obrigado. Para todos.